Olá, eu quero te desejar um excelente dia e quero compartilhar com você um pouco sobre a oração, ou a oração que Paulo faz por causa dos filipenses. Anteriormente, ontem nós vimos que Paulo expressa a sua felicidade todas as vezes que ora pelos filipenses. Ele ora alegre. Por quê? Porque os irmãos são marcantes na vida dele e eles participam do trabalho missionário do apóstolo. E a alegria do missionário, a alegria do apóstolo Paulo, está especialmente baseada na certeza de que Deus vai completar neles a boa obra que começou no momento da salvação até o dia de Cristo. A forma como eles participam da vida do apóstolo é a confirmação dessa certeza e é, na vida dele, uma boa lembrança dos irmãos. Porém, Paulo ele não quer ficar só no agradecimento, ele quer também pedir algo, bênçãos de Deus que venham sobre eles. E a oração de Paulo ela é surpreendente pelo conteúdo. As prioridades que Paulo demonstra na sua oração são prioridades que às vezes nos confrontam. Ao mesmo tempo, a gente precisa prestar atenção nas nossas orações, porque aquilo que oramos expressa as nossas prioridades, sempre. Vamos ver a oração que ele faz, no versículo 9 até o 11 do capítulo 1. Lá diz o seguinte: Também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Repare que Paulo não está pedindo para que eles prosperem, ou então pela saúde deles, ou alguma outra questão, alguma minúcia dessa vida. Paulo pede por bênçãos espirituais, ele pede para que Cristo seja grande no coração deles. Ele pede para que o amor deles aumente ainda mais, até porque não faria sentido pedir para que o amor diminuísse. Já pensou? Algo assim, Deus, eu agradeço o amor ao Senhor que os irmãos demonstraram, mas já está suficiente que o amor deles diminua para que nem eu nem o Senhor sejamos pesados a eles. Faz sentido nenhum, Seria um negócio completamente impensável. Paulo ele pede por mais. Ele pede para que o amor deles aumente na forma do conhecimento e de toda a percepção. Paulo pede a Deus que lhes acrescente conhecimento de si mesmo a eles. Então, o objetivo não poderia ser melhor, para que eles aprovassem ou experimentassem as coisas excelentes que Deus tem demonstrado e guardado para aqueles que esperam nele. E existe até uma outra passagem mais famosa, de Romanos 12, 1 e 2, que demonstra isso. Eu vou ler o versículo 2 para vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ideia é a mesma, aprovar ou experimentar é a mesma ideia. À medida que conhecemos ao Senhor, nós experimentamos ainda mais dele. É como se nós apurássemos o sabor. Aquele que cresce no conhecimento de Deus começa a provar o sabor doce do cuidado de Deus através das situações da vida, sejam boas ou sejam ruins. O próprio Paulo experimenta a graça de Deus por meio de um espinho que ele tinha na carne. Nós não sabemos qual é o espinho, ele não explica claramente o que é, mas ele deixa muito claro uma lição acerca do espinho, que o espinho era a prova de que a graça de Deus bastava na vida dele. Isso era mais excelente que qualquer outra coisa, ter a graça como suficiente na vida. Outro objetivo de Paulo é que o conhecimento e percepção de Deus, aumentando na vida dos irmãos, retornaria em sinceridade em suas ações e uma vida trabalhada por meio do arrependimento. Quanto mais o cristão se apoia na graça de Deus, quanto mais ele conhece o poder transformador dessa graça, mais ele tem condições de enxergar suas falhas e o perdão de Deus em Cristo.
O resultado ou a consequência desse conhecimento e desse arrependimento serão frutos de justiça. Serão atitudes que brotam de um coração justificado por Cristo Jesus. A oração de Paulo, como eu disse antes, ela tem prioridades que às vezes não estão normalmente nas orações das pessoas, ou talvez nem na sua, e com certeza passaram despercebidas em algumas orações minhas. Então, nós precisamos reavaliar aqui nossas intenções e prioridades. E eu quero destacar a maior intenção de Paulo com sua vida e com essa oração. Ele ora para que todo o amor, conhecimento, discernimento, crescimento, arrependimento e também as obras daqueles irmãos retornassem em glória e louvor a Deus. Eu queria te convidar, a partir disso, a partir desse entendimento e desse pedido que Paulo faz pelos irmãos, a orar dessa forma também, focalizando as mesmas prioridades existentes para Paulo. Então, ore para que seu amor a Deus cresça. Ore para que você conheça mais a Deus, onde Ele se revelou na Bíblia. Ore para que este conhecimento te ajude a perceber Deus em todos os eventos da sua vida, sejam bons ou sejam ruins. E ore também para que essas prioridades inundem o seu coração. O meu desejo é que esse foco, essa prioridade em Deus e por Deus inunde o seu coração e que você seja um instrumento de louvor a Deus em tudo que você pensa, em tudo aquilo que você faz. Que Deus te abençoe, com graça de conhecê-lo e de experimentá-lo. Tá? Um abraço.